Essa belíssima paisagem que você está observando agora é a cidade de Paracas, no Peru, ao sul de Lima. Foi lá que, em 1928, o arqueólogo Júlio Tello encontrou os crânios alongados do Peru. Ao todo foram encontradas mais de 400 múmias. E esta é a maior concentração de crânios alongados que se tem notícia. Mas não é apenas no Peru que é possível encontrar tais achados. Na Sibéria também foram encontrados crânios alongados, bem como em outras partes do mundo. Embora muitos afirmem que se trata de seres não humanos, ou seja, extraterrestres, os céticos dizem ser apenas uma deformação craniana provocada por métodos utilizados pelos povos antigos de modo a alongar a caixa craniana. Mas será que isso é verdade? Vamos ver alguns dados. Primeiro ponto importante, alguns desses crânios apresentam uma cavidade atrás, 2 buracos. Suas mandíbulas são mais robustas do que o normal e são, em média, 25% mais pesados do que um crânio de um homem adulto. Possuem também capacidade de armazenamento interno de 1.500 centímetros cúbicos. Isso é 20% acima da média normal. Alguns dos crânios chegam a ter 60% a mais de espaço interior do que um crânio adulto normal. Brian Foster é um famoso pesquisador que conduziu testes de DNA nos crânios alongados de Paracas, no Peru, assim como Dr. Marzulli, que conduziu outros testes de DNA no Peru. É dito que Marzulli participou de uma pesquisa com 8 estudiosos do Museu Peruano, que trabalham em conjunto com o Ministério da Cultura do Peru. Foi constatado que o DNA mitocondrial da mãe não possui relação com o DNA do Homo sapiens. Não é um DNA humano. Sim, eu já li as refutações de sites que tentam desmistificar essa alegação. O máximo que eles conseguem alegar, depois de tentar descredibilizar os pesquisadores, é dizer que os resultados são inconclusivos. Ora, se eles não conseguem provar que não é humano, então eles dizem que é inconclusivo. Mas o fato é que, pelo menos nessas 2 pesquisas, não foi possível relacionar com o DNA humano. Portanto, estamos falando de uma evidência física de um outro tipo de espécie e é uma evidência arqueológica palpável que pode ser examinada a qualquer momento. E o que surpreende é a má vontade da comunidade científica em cavar mais fundo, em descobrir coisas. Ou será que não há investimento para isso? Ou será que não há interesse nisso? E, no entanto, imagens como essa que você está vendo na tela sempre são usadas pelos céticos para tentar desmentir ou desmistificar essa questão dos crânios alongados. Mas o que temos que nos perguntar de fato é: por que existe essa tradição dos povos, desde a antiguidade, em diversas partes da Terra, como no caso dos maias, ou mesmo na África do Sul, no Peru? Por que diversos povos tentavam alongar sua caixa craniana? Será que eles não estavam tentando se parecer com aqueles a quem eles chamavam de deuses? Evidências arqueológicas de pessoas com crânios alongados no passado não faltam. No ramo da arqueoastronomia existe um famoso escritor chamado Peter Colosimo, que escreveu Astronaves na Pré-História. Como você pode ver já na capa, né? Temos alguns crânios alongados. O fato é que era muito comum que as divindades fossem descritas com crânios alongados, como estamos vendo aqui nessa foto. Estas esculturas foram descobertas na cidade do México, bem como estas estatuetas de diversas cores da civilização Olmeca. Que tal então esta estátua do famoso Cavaleiro da Águia Azteca, que parece usar alguma espécie de capacete, né? Muito interessante também.
Que tal esse astronauta de Chichén Itzá, no México? Alguns afirmam que essa figura seria a representação da divindade asteca Quetzalcoatl. Esta é uma imagem de Teuchup, uma divindade asiática da tempestade. Repare na sua cabeça alongada também. Esse livro de Anabel Sampaio chama-se Anunnaki, os deuses astronautas. Essa aqui é uma escultura suméria do Instituto Oriental da Universidade de Chicago. Observe seu crânio alongado. Eu creio que as principais evidências que jogam contra a alegação dos céticos de que os crânios de Paracas são produzidos por técnicas e métodos de alongamento do crânio, como esses que você está vendo, seja exatamente as propriedades e dimensões do crânio em questão, que, como vimos, tem um tamanho maior, um peso maior, uma capacidade para armazenar um cérebro maior, o que não seria possível pelo simples alongamento do crânio, que tornaria, no caso, o crânio mais estreito e mais comprido, e também pela questão genética, que em mais de um estudo constatou que não fazem parte da genealogia do Homo sapiens conhecido. Aqui nós estamos vendo o crânio de Boskop, um pequeno vilarejo da África do Sul. A capacidade craniana, embora não seja alongado, impressiona. De 1.700 a 2.000 centímetros cúbicos, contra 1.200 e 1.300, que é o tamanho de um crânio de um homem comum, tamanho médio. Estamos falando de uma capacidade 50% maior do que a média. Desenhos egípcios antigos também retratam crânios maiores e crânios alongados, e eram sempre atribuídos aos antigos deuses, como eles os chamavam. Aqui é um crânio de Paracas, né? E uma simulação de como seria a cabeça dessa pessoa. Aqui diversos, uma compilação de crânios de Paracas no Peru. São diversas as evidências arqueológicas que remontam também a pessoas com crânios mais alongados. Muitos deles relacionados com a realeza egípcia. Uma tendência interessante, né, podemos dizer. Bom, presumindo que crânios maiores possuem cérebros maiores e com capacidades maiores, como no caso do cérebro do homem de Boskop que vimos, que tinha uma capacidade entre 1.750 e 2.000 centímetros cúbicos. Vamos pegar o menor valor, 1.750. O que isso significa em termos de função? Do que é capaz uma pessoa, um ser, que tivesse um cérebro mais poderoso? Você está vendo nessa foto Kim Peek, que foi um autista com síndrome de Savant. Nasceu com uma alteração morfológica cerebral que deu a ele uma capacidade fenomenal muito acima da média. Para você ter uma ideia, Kim nunca esquecia absolutamente nada do que ele lia em sua vida, incluindo listas telefônicas, enciclopédias, livros, partituras de piano, que ele dominou de ouvido e conseguiu inclusive fazer misturas de estilos. Seu cérebro tinha uma capacidade de processamento tão fenomenal e era, em termos de aparência, apenas um pouquinho diferente do que um cérebro humano médio, comum. Imagine então esses cérebros muito maiores dentro dessas caixas cranianas muito maiores que vimos. A propósito, Kim Peek foi a inspiração para o personagem principal do filme Rain Man. Abordaremos em outras ocasiões mais informações a respeito desse tema que envolve os Anunnakis, quem eles eram, quais as fontes confiáveis que nós temos para pesquisar, mas por enquanto, deixe seu comentário, não esquece seu like, verifique sua inscrição aqui no canal e deixe suas opiniões a respeito desse vídeo e desse assunto. Venha conhecer também o Instituto Licentia, se você está interessado em saber um pouco mais o que existe muito mais além, o que é o Plus Ultra, conhecer a verdadeira história do Brasil, aprender técnicas para ir saindo da dependência desse sistema
do mundo 4.0, venha para o Instituto Licentia. Vamos andar junto, porque a verdade importa. Até o próximo vídeo.